Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos conversar sobre algumas notícias do Vasco que estão saindo aí, né? Notícias boas de campo e bola, né? Uma notícia boa, né? O Paulinho tá liberado, a gente vai falar sobre isso. E também sobre a grande mentira que já começaram a falar aí, já começaram a repetir aquela velha mentira que o Vascaíno acaba acreditando, achando que é verdade, fica desesperado e aí é que se faz as besteiras, né? Que é a mentira do Vasco precisa ser vendido porque o Vasco está falido. Só um dinheiro novo, só um aporte novo pode resolver os problemas da dívida do Vasco, que já passam de R$1 bilhão. Era 700 milhões, mas a 77 Partners fez mais 350 milhões de dívidas e a gente só pagou 60 e assim nós temos 1 bilhão e 100 de dívida. Uma conta que, se você for fazer direitinho, ela fica em 900 e pouco. Não chega a 1 bilhão, mas tudo bem, arredondou para 1 bilhão de dívidas, ok. Tudo bem, vamos falar sobre isso, sobre essa história que está sendo ventilada. Já tem canais aí dizendo que tem que ser vendido mesmo, que já era para estar começando a fazer due diligence, porque a gente não vai ter um 2025. Será que o Vasco vai... Eu já escutei um repórter de um canal grande aí do Vasco falando o seguinte: a minha preocupação, olha o discurso, era se ia existir Vasco em 2025. Pô, pelo amor de Deus, tá totalmente errado, né, amiguinho? Tá com uma visão pequena, né? Muito pequenininha, né? E os grandões do canal, o dono do canal, todo mundo... muito bem. Sua pergunta foi muito pertinente. Não, porque eu fiquei assim. Ele falou que o Vasco estava quebrado, a Vasco da Gama SAF estava quebrada. Meu medo era se existir o Vasco em 2025. Olha, para um repórter, esse tipo de questão é muito preocupante. Isso mostra que existe já uma narrativa, né, para que o Vasco seja vendido, para que todo mundo entenda que o Vasco precisa ser vendido e apoie, talvez, mais uma venda do Vasco. Vamos ver se isso é verdade, vamos bater um papo aqui sobre isso. Mas antes, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante, até para fazer com que mais vascaínos tenham acesso a esse vídeo e fiquem esclarecidos sobre a real situação do Vasco. Eu estou trazendo os números aqui do Vasco, e a gente vai bater um papo sobre isso. E olha, é importante que o vascaíno tenha acesso. Então curte logo o vídeo, vai curtindo aí, que aí o YouTube começa a entender que o vídeo ele é relevante e mostra o vídeo para mais vascaínos. E outra coisa, não paga nada para curtir, né? Só dá um joinha, vai lá, curte o vídeo e tá bacana, legal? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Tá falado? Vamos pro vídeo. Antes de a gente começar com a análise das notícias, né, que a gente tem para falar no vídeo de hoje, rapidinho, só falar para vocês do nosso clube de membros do canal Gigante Vascaíno, já está ativo, né? Basta você se associar, são 3 níveis, né? Você escolhe lá o nível que você deseja, cada nível tem uma série de benefícios, né? Um deles, a partir do 2º nível, você já vai ter o benefício do grupo de WhatsApp, que é bem legal, além de participar de lives com a gente, receber vídeos exclusivos, os vídeos antecipados, todos os vídeos que vão lá no canal Gigante Vascaíno, primeiro saem para os membros do canal. Vem participar, é um trabalho bem legal, você vai estar ajudando o canal e vai também ter os benefícios gerados pelo próprio YouTube, tá bom? Dito isso, vamos agora às notícias. A primeira é que o Paulinho, né, cara? O Paulinho, graças a Deus, tá recuperado, pô, que bom, né? É um reforço pro Vasco, que bom pelo ser humano. Pô, deve ter sido ficar muito ruim o cara 1 ano sem poder exercer a atividade dele, praticamente desde janeiro que o cara não joga futebol. Essa é uma coisa complicada, mas a gente sabe que a carreira de futebol é uma carreira curta do jogador, né? Você perder 1 ano por contusão dói pra caramba. Ele que não é um menino, né? Ele já é um jogador experimentado, né? Já é um cara que já vai começar daqui mais um tempo, começar a olhar o final da sua carreira. Falta menos tempo para ele encerrar a carreira do que quando ele começou. Já tá passou um pouquinho da metade, né? Mas ainda é jovem, né? Tem muito futebol pela frente, mas perdeu 1 ano, pô, é duro demais, assim como foi pro Jair também, como vai ser pro David, né? Então, pelo ser humano, né, eu fico muito feliz pelo retorno do Paulinho, e agora é um reforço interno, né? Se ele voltar a jogar o que ele jogava, né? Eu acho que vai, ele tem qualidade, dá pra ver na Vasco TV, no treino, que ele já tá enfiando bola, já tá tocando, já tá participando, já tá chutando.
ele é um cara que vai ajudar muito o Vasco. Não sei se ele ajuda ainda esse ano, nessa reta final, nesses últimos 5 jogos, por causa da questão do condicionamento físico, do ritmo de jogo, entrosamento com os jogadores que lá estão. Mas enfim, mas é um cara que vai entrar 15, 20 minutos e pode ajudar. Ele tem muita qualidade, né? Ele é um cara muito competitivo, é um cara de muita disposição, um cara que faz o corredor, vai e volta, vai e volta. Ele é o famoso box-to-box, né? Ele joga de volante, mas é um segundo volante box-to-box. Eu acho que o Vasco ganha muito com o retorno do Paulinho. Só não sei se ele vai ser útil agora nessa reta final, mas de qualquer maneira, bem-vindo ao Paulinho, fico feliz, graças a Deus deu tudo certo na recuperação, fisioterapia e tudo, graças a Deus que ele está liberado para o departamento médico, já pode voltar a exercer a sua profissão. Um abraço ao Paulinho, que corra tudo bem na sua caminhada, que nunca mais você precise passar por algo desse tipo. É duro, é muito duro ficar sem poder trabalhar, é muito difícil. Bem, dito isso do Paulinho, vamos falar aí da mentirinha, né? Mentirinha que já está começando a rolar, de que, olha, eu não sei, a minha preocupação era saber se ia existir Vasco em 2025, porque o Pedrinho falou que a SAF estava quebrada. Será? Mas que ia pagar os salários até dezembro de 2024. Ok, mas em 2025 o Vasco ia continuar existindo? E além disso, outros canais também, olha, tem que vender, o Pedrinho está certo, né? A intenção é vender e tem que vender mesmo, porque o Vasco está falido, o Vasco está quebrado, tem que vir um investidor, só um investidor, um dinheiro novo, um dinheiro de fora é que vai recuperar o Vasco e blá blá blá. Essa é a mentira que está sendo contada para você, vascaíno. O Vasco não é um time equilibrado financeiramente, não é um clube equilibrado financeiramente, não é. Mas está longe de estar falido, de estar quebrado, mas está muito longe de estar falido e estar quebrado. Está muito longe de não ter solução, de precisar vender de qualquer jeito, temos que vender, temos que vender. Aliás, me espanta o Pedrinho chegar numa coletiva e falar, a minha intenção é vender. Por quê, Pedrinho? A sua intenção, Pedrinho, tinha que ser a de ajustar a Vasco da Gama SAF. E se for um bom negócio lá para frente, vender. Ou não. Vamos apresentar algumas opções aqui, vamos apresentar números do Vasco, nada que da nossa cabeça não, nada da nossa cabeça. Começar pela dívida. A gestão atual do Vasco declarou que o Vasco hoje tem uma dívida de 1 bilhão e 100, né? Era 600 milhões na época que vendeu a SAF, mas parece que a 77 Parte aumentou a dívida com 350 milhões, pagou 60 do RCE, mas foi enxugou gelo, porque pagou 140 milhões, parece, mas só bateu 60, porque o resto foi juros, e isso é um processo ruim, realmente é muito ruim, e aí o Vasco resolveu fazer essa recuperação aí, né, financeira. Hoje é extrajudicial, o Vasco está tentando ainda extrajudicialmente, através da Fundação Getúlio Vargas, está chamando os seus credores para bater um papo, inclusive o Vasco saiu do RCE e pede então uma medida cautelar para que não sofra penhora nesse tempo. Ele conseguiu e já conseguiu prorrogar por mais 30 dias, o Vasco tem 60 dias aí, parece, pelo que o Amodeu falou, mais de 450 credores estão agendados para conversar com o Vasco, e a intenção do Vasco é reduzir a dívida em 50%. Se o Vasco conseguir reduzir essa dívida em 50%, nós vamos sair de 1 bilhão para 500 milhões. Eu vou até ser menos otimista. Vamos botar que o Vasco reduz a dívida em 40%. Né? E aí você fica com 60% da dívida, então você fica com 600 milhões. Era 1 bilhão, você fica com 600 milhões de dívida. Né? Mais ou menos o número que você tinha na época que você vendeu para 77 Partes. Apesar que esse número também era mentiroso, né? Porque o seu Salgado, depois que vendeu, dizendo que a dívida do Vasco era 7 milhões, apareceu com um discurso dizendo, mas tem uma dívida oculta aí de 200 e poucos milhões. Pô, dívida oculta, que eram ações que estavam na justiça e que o Vasco sabia que ia perder. Pô, se já sabia que era perder, já era dívida, né? Era para ter contabilizado, não como dívida oculta. Quando vendesse pro cara, vendia os 200 milhões. O Vasco vendeu a 77 Partes, né? E deixou o associativo sem receita, segurar 200 e poucos milhões. É uma irresponsabilidade, né? Mas os caras fizeram isso, isso é passado, a gente está querendo aqui analisar hoje o futuro do Vasco. Porque já começou em muitos canais aí de Vasco, os canais grandes, com esse discurso aí, que o Vasco tem que ser vendido de qualquer maneira porque o Vasco está falido. Será mesmo que o Vasco está falido? Então vamos partir aqui de uma dívida, depois que o Vasco consiga fazer essa recuperação aí, judicial ou extrajudicial, que o Vasco parta de uma dívida de 600 milhões. Claro que esses 600 milhões vão ser pagos parceladamente. O Vasco não vai pagar na vista, no pau. Vai pagar isso parceladamente.
Quem aceitar vai receber logo uma grana de cara e o Vasco vai liquidar. E vai ficar com 600 milhões ali de dívidas parcelado, que deve ter um projeto de pagar isso aí em 10 anos. Deve ser 10 anos, o que dá aí mais ou menos 60 milhões por ano, menos de 6 milhões por mês. Deve ser esse o projeto, né? Deve ser mais ou menos esse pensamento. Mas vamos lá. Vamos ver o faturamento do Vasco. Um clube falido. O Vasco é um clube falido, o discurso é esse, o Vasco está falido, precisa de dinheiro novo de qualquer maneira, o Vasco está quebrado. Vamos ver aqui, ó. Esses são valores do Vasco, tá? Vendas de ativos que vão acontecer agora no final do ano. Palácios, o Vasco está sendo vendido por Boca Juniors, o Vasco tem 50% do passe do Palácio, o Boca Juniors vai pagar os 4 milhões de dólares, que é a multa rescisória do Palácio, e o Vasco leva 50% disso, o Vasco recebe 2 milhões de dólares, hoje aproximadamente 11 milhões 560 mil reais no dólar de hoje. Claro que se o dólar baixar, o dólar aumentar, isso melhora ou piora, normal. No Capaço, o Vasco tem 1 milhão para receber do Capaço, 1 milhão de dólares, mas o Vasco consegue estar devendo ao Olímpia 500 mil dólares da compra do Galarza. Lembra, ainda na época do Alexandre... Como é que é aquele garoto, rapaz, esse aqui? Esqueci o nome dele. Era Alexandre, não. Que foi o primeiro CEO lá do Jorge Salgado. Esqueci o nome do cara. Eles compraram o Galarza por 500 mil dólares. O Galarza era da base do Vasco, estava emprestado pelo Olímpia. E o Vasco foi lá e comprou o Galarza por 500 mil dólares. E não pagou. Né? Não pagou o cara. Não pagou o Olímpia. E aí então o Olímpia vai pagar o Capasso só pagando a diferença, os 500 mil dólares. Então deve entrar mais 2 milhões e 890 mil reais. Tem o Orechano, que não vai ficar, e o Cincinnati deve fazer a compra. Né? Aliás, se o Cincinnati não fizer a opção de compra, esse valor aumenta, porque o Orechano não vai ficar no Vasco, já tem clubes interessados fazendo propostas melhores do que os 3 milhões que o Vasco tem para receber, 3 milhões de dólares pelo Orejano. Então, isso aí pode aumentar, mas eu acho que não, acho que o Cincinnati vai fazer a compra, então estou colocando tudo, valores por baixo. O Orejano, 17 milhões e 340 mil reais. O Ryan deve ser vendido realmente por 85 milhões, é o número que está rodando aí, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas deve entrar 85 milhões. E o Eric Marcos, lá do Ludogorets, deve fazer a compra agora de 12 milhões do Eric Marcos, né? Então, esses números são todos em reais. Então, de venda de ativo para 2025, o Vasco tem 128 milhões 790 mil reais. Não é nada. Pô, isso, né? Aí o Vasco está falido mesmo. Se depender só disso, está falido. Os patrocínios. O Vasco tem o maior patrocínio da sua história na questão de televisão de um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que é a Liga Forte União, está oferecendo 170 milhões para o Vasco, é o número que saiu essa semana. Esse número saiu essa semana. O Vasco deve receber aproximadamente, independente de posição no campeonato, fica ali na Bacia das Almas, entre 10º e 12º lugar, deve receber 170 milhões da Liga Forte União, valor muito acima do que recebe da Rede Globo. Né? Aliás, tem uma conversa aí que a Rede Globo quer que o Vasco venha para a Libra, está fazendo uma pressão no Pedrinho, o Pedrinho tem uma amizade com a Globo, está tentando se o Vasco vai para a Libra, mas é difícil porque a 77 Partes, quando fechou com a Liga Forte União, ela recebeu um adiantamento pelos direitos internacionais, que não tem nada a ver com esse valor que está aí na tela, é um outro valor por fora, para venda da transmissão para fora do Brasil, e ela antecipou 50 anos de cota, 100 milhões de reais, 50 anos de cota já foram antecipados pela 77 Partes, beleza? É isso aí, parabéns aos envolvidos. Mas o Vasco tem da Liga Forte União para receber em 2025 um valor de aproximadamente 170 milhões. A Betfair, até com o asteriscozinho do lado, ela paga 70 milhões por ano, que foi divulgado, né? Porém, pode bater 115 milhões dependendo de metas. Eu botei o asterisco, por quê? Porque o Vasco ainda não está decidido se vai bater uma Libertadores, se vai bater Sul-Americana. Agora, em 2024, o Vasco ainda não decidiu a sua vida em 2025. Então, esse valor de 70 milhões deve crescer. Pode crescer aí mais 30 milhões, se o Vasco for para Libertadores, pode ir mais 15, mais 20, tem que ver como é que é o contrato de bônus da Betfair. Mas o que foi divulgado é que podia chegar a 115 milhões por ano, né? Então, pô, seria mais 45, né, milhões aí, né, nessa conta. Mas eu não coloquei mais essa grana desses 45 milhões, não coloquei só os 70 milhões que a Betfair vai pagar. Mas o Vasco vai disputar uma competição sul-americana esse ano, ou a Sul-Americana ou a Libertadores. Não tenha dúvida que em 2025 o Vasco vai disputar uma das duas competições.
O BMG paga em média 25 milhões, que foi divulgado lá atrás. O R10 Score fechou lá, botando um númerozinho, 12 milhões por ano ao Vasco. E a Brax paga 20 milhões ao Vasco. A Brax, para quem não sabe, é a empresa do filho do Apollínio, do falecido Apollínio, Washington Rodrigues, um grande comentarista de futebol aqui na rádio do Rio de Janeiro. E a Brax é uma empresa que hoje ela administra a publicidade dos estádios, né? É aquela publicidade estática que fica na beira do campo, né? Então o Vasco vai receber 20 milhões, né, dessa publicidade aí, da Brax. A Brax também é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, mas ela negocia com a Bandeirantes, com a SBT, com a Record, com a própria Globo, e ainda não fechou o Carioca ainda. Então eu não coloquei os direitos de transmissão do Carioca, geralmente isso é muito pouco, são valores ridículos, irrisórios. Teve um ano que o Vasco preferiu tá fora e ficou só com a Vasco TV, né? Fez uma renda, mas não dá pra gente mensurar, a gente não sabe o que vai acontecer, então não coloquei. Coloquei só o que está fechado, que é um patrocínio estático aí da Brax, das placas de publicidade. Esse total aí, essa soma, dá 297 milhões. Então temos um total 1 da venda de ativos, 128 milhões e 790, e o total 2 de patrocínios, 297 milhões. Acha que acabou por aí? É um clube falido, né? Não acabou por aí não. Temos agora, só, receita de engajamento, né? O sócio-torcedor do Vasco hoje, fui lá e peguei o número lá no sócio-torcedor do Vasco, eu fiz pela média, pelo plano médio, multiplicado pelo total de sócios-torcedores que nós temos, que dá 65 mil, que é o número que está na página do sócio-torcedor, dá 96 milhões anuais de faturamento. Pode crescer. O Vasco pode fazer um time bom pra caramba e crescer o seu sócio-torcedor. Bilheteria, eu botei 12 milhões. Eu me baseei no estádio do São Januário cheio, e os borderôs do Vasco têm dado 200 mil reais de lucro líquido de bilheteria. E aí eu peguei esses valores e multipliquei por 19 partidas no Campeonato Brasileiro. Ah, André, mas a gente não vai ter São Januário, mas também o estádio que a gente vai ter, a gente não sabe ainda. E aí eu me baseei num estádio pequeno. Se a gente for para o estádio da Lusa, jogar no estádio da Lusa, né? Então, no Kleber Andrade, eu me baseei no menor borderô, que é 200 mil. Se a gente pegar o Engenhão, a gente pode aumentar esse borderô. O torcedor do Vasco é forte. Pode encher as 19 rodadas nossas no Engenhão, pode ser. O Vasco também ainda pode vender mando de campo no campeonato, melhorar isso aí, mas eu botei 12 milhões por baixo, tá? Por baixo. Os royalties são os produtos licenciados, né? Copo, camisa, caneca, todos os produtos oficiais da marca Vasco da Gama, hoje giram em 8 milhões, o que eu acho muito pouco. Estava no balanço da série 7 partes. Eu achei isso muito pouco, um valor muito pequeno. Até me surpreendi de o Vasco receber apenas 8 milhões de royalties, mas é o que está lá, eu usei esse número. Mas eu não achei que isso é um número legal, não. Não achei nem que esse número está correto. Eu não sei se o balanço teve alguma correção depois e deram uma... Isso acontece, você publica o balanço, depois vai lá e faz algumas notas de rodapé e corrige o balanço. Isso é normal de acontecer, é natural. Não sei se eu não pesquisei isso, realmente não fui pesquisar, mas eu achei assim os royalties muito baixos, 8 milhões muito baixo. Mesmo assim, a receita de engajamento dá 116 milhões, podendo, né, melhorar. Você pode aumentar o seu sócio-torcedor, você pode ter uma bilheteria maior, se São Januário realmente fechar e você jogar jogos em estádios maiores, né? Se você conseguir o Maracanã algumas datas, você também melhora esse valor de bilheteria, né? Então, tudo isso tá dentro do negócio, né? Os royalties estão 8 milhões, é só de produto licenciado, não está em bares e restaurantes de São Januário, não está aqui, isso aí fica para associativo. Tá vendo só futebol. Premiações, eu botei os 23 milhões que o Vasco recebeu esse ano da Copa do Brasil, chegando até a semifinal. Mantive, né? Eu quero um resultado esportivo melhor. Eu quero chegar à final da Copa do Brasil, mas chegar aí na semifinal, ou nas quartas, pelo menos, ficando entre os 8, de 23 cai para 21, então está muito perto aí, a diferença é pequena, mantive 23 milhões. E o Brasileirão, se vai chegar em 7º lugar, ano que vem, 2025, deve receber em média 35 milhões. Né? Então, esse é o valor de 2025 já, né? Porque em 2024 o Vasco recebe ainda esse ano, no final de dezembro, o campeonato acaba dia 8, vai receber o Pix da CBF de 2024. Então isso aqui é uma renda para 2025, é receita de 2025, tá? Se o Vasco acabar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, 35 milhões. Se acabar em 6º lugar, já vai para 37 milhões. Se acabar em 5º, 41 milhões. Isso só tende a melhorar, depende do time que você vai montar. Então, de premiações nós temos 58 milhões. Dito tudo isso, vamos somar toda essa belezura aqui de grana. Somando tudo, nós temos 599 milhões e 790 mil. Pô,
longe de ser um clube falido. Se você tem 600 milhões de dívida para pagar em 10 anos, e você tem 600 milhões, vamos arredondar, de receita por ano, podendo aumentar essa receita, onde que o teu clube está falido, cara? Eu acho que você precisa de dinheiro em caixa, de fazer fluxo. Você pode pegar um empréstimo, isso aí funciona, mas você tem que entender e encaixar esses pagamentos. Porque às vezes você vai ter 600 milhões, mas a maior parte do dinheiro só vai entrar no final do ano. Pô, todas essas vendas de ativos que você colocou não é à vista, vai entrar pingado, ok, mas os pagamentos também não são à vista, são pingados. Se você faz uma redução da sua folha de 17 milhões, você começa por uma folha de 8, 9 milhões, veja bem que uma folha de 9 milhões é uma folha muito boa para o futebol, de 8 milhões. O Fortaleza tem uma folha de 8 milhões. Se o Vasco entrar com uma folha de 9, 10 milhões de folha, o Vasco vai ter um time competitivo, que pode até morder um campeonato. O ano passado, o Botafogo, esse ano o Botafogo abriu o cofre e gastou dinheiro. Mas o ano passado, o Botafogo tinha um time de Operário, uma folha pequena. O Botafogo tinha acabado de subir da segunda divisão e montou um time com os scouts, um monte de gente desconhecida, e ficou 15 rodadas invicto no Brasileiro. Depois pipocou e perdeu o título. Mas aconteceu lá algumas coisas, sei lá, negócio do VAR, da arbitragem. Mas os caras, 15 rodadas, 15 pontos, acho. 15 pontos de diferença, você perder essa gordura é ruim mesmo, né? Mas é coisa do esporte, tá legal. Mas os caras disputaram o campeonato, acabaram em quinto, mas disputaram o campeonato. Estavam disputando um campeonato com um time, um basicão. O que eu quero dizer é que dá para você ser competitivo. Eu não sei se o Vasco vai, em 2025, ser campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Nosso time hoje é horroroso, nós chegamos numa semifinal, quase que a gente está na final da Copa do Brasil. Eu falava aqui no canal, na época da Copa do Brasil, que o time do Vasco era igualzinho do Atlético. O pessoal, que é isso? Não. O Atlético tinha jogadores mais decisivos. O Hulk, o Scarpa, o Paulinho, nós não tínhamos. Mas de futebol, de esquema tático, de jogo, era muito parecido. A gente perdeu de 2-1 lá e empatou 1-1 aqui. Quase que o jogo vai pro pênalti, quase que a gente ganha o jogo. Eu acho até que se o jogo não tivesse chovendo, a gente teria conseguido ganhar aquele jogo melhor. O Vasco já é um time pesado, ficou mais pesado com a chuva. Enfim, isso é uma discussão para outro momento. Mas é tanto igual que o Vasco está a 43 pontos já há um tempão no Campeonato Brasileiro. E o nosso amigo Atlético Mineiro estava com 41 pontos atrás da gente, com 2 jogos a menos. Se o Atlético fosse esse time todo, o Atlético estaria o quê? Depois da Copa do Brasil, ganhando jogos aí, ia fazer o quê? 47 pontos, estava batendo lá e o Vasco com 43 tinha caído para 10º lugar. Sabe o que aconteceu? Ontem o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético do Paraná. Anteriormente, na semana, o Atlético Mineiro tinha empatado com o Flamengo. O Atlético Mineiro estava 6 pontos, né, porque tinha 2 jogos a menos, 6 pontos perdidos a menos do que o Vasco, podia passar o Vasco em 6 pontos, tá lá com 42 e agora com o mesmo número de jogos. Todo mundo tem 33 e ele tá com 42 e a gente tá com 43. É ou não é igual? É um time igual, cara. Que vence, perde, ganha, perde, ganha. É muito parecido. O que eu quero dizer é que se o Vasco monta um time competitivo pro ano que vem, e dá para montar um time competitivo pro ano que vem, o Vasco tem hoje uma espinha dorsal ali, nós temos um bom goleiro, né? Nós temos que procurar zagueiro, concordo. Nós temos um bom goleiro, temos um lateral direito razoável pro campeonato, cara. Eu não vejo outros times com laterais direito tão melhores assim. Alguns têm, claro, mas nem, dos 20 times que disputam a primeira divisão, eu não vejo assim grandes diferenças aí do Paulo Henrique. É um cara que joga na maioria dos times aí. Pode não jogar em 2, 3, que tem jogadores melhores, mas ele tá dentro. Temos o Piton, que funciona dentro de um esquema tático organizado, ele vai funcionar direitinho. Temos o Hugo Moura, o Cocão, são volantes. Tem o Jair voltando, o Paulinho voltando, temos o Adson, que vai voltar. O David eu acho que só volta no meio do Brasileiro, mas o Adson volta no início do ano. Temos o Estrela, um jogo da base que jogava de 10, que vai voltar. O Payet não sabe se vai jogar ou não, mas já vai estar com 38. Temos um Coutinho, que temos que ver se ele vai jogar ou se não vai jogar. Temos um artilheiro, que é o Verratti, né? Mas você tem que montar um esquema para ele jogar. Então o Vasco precisa de comprar alguns jogadores. O Vasco precisa de adquirir jogadores aí, pelo menos uns 2 zagueiros, né? O Vasco tem que contratar pelo menos 2 zagueiros, tem que contratar pelo menos 2 pontas para saber jogar, um atacante bom, veloz. Mas precisa se acertar, mas precisa de fazer algumas contratações. Umas 4, 5 contratações aí, o Vasco ajusta o time, né? E
E dá para competir, e dá para competir, e dá para você você aumentar o seu faturamento. Como disse o Amodeu, tem várias outras frentes para aumentar a receita, que o Vasco nunca fez e que está fazendo agora. O próprio Amodeu falou que ainda tem mais um patrocinador para a camisa que vai ser apresentado agora, por esses dias aí. Olha, eu nem coloquei isso, não sei quanto é que vai ser o valor, nem coloquei. E nós já temos 600 milhões de faturamento. Como é que nós estamos quebrados? Como é que nós precisamos ser vendidos de qualquer maneira? É porque nós somos incompetentes para fazer a gestão, porque a gente é problemático, né? O associativo ele é problemático, é isso, é legal, nós somos incompetentes. Mas não quer dizer que porque você está lá e você é incompetente, que todo mundo vai ser incompetente. Pô, o Vasco pode encontrar alguém competente para a gestão. Você pode montar processos dentro da Vasco da Gama SAF que protejam o Vasco do associativo. Pode ser feito isso, cara. Isso pode ser feito. E o Vasco pode começar a dar certo, muito certo. O Vasco tem tudo para dar certo. O nosso rival lá, o Coisa Ruim da Gávea, ele tem de faturamento 1 bilhão. E eles têm o Maracanã. Ah, eles não têm estádio. Não tem estádio deles, mas eles jogam no Maracanã, porque o Maracanã é deles. Eles faturam 2 milhões por jogo líquido. Eles faturam 200 mil reais. Os caras têm 1 bilhão de receita. A gente tem 600 milhões, cara, de receita. Nós temos 60% da receita do Coisa Ruim, e o Coisa Ruim tem benefício de pay-per-view, ele recebe mais da Globo, ele recebe mais de tudo quanto é lugar. E mesmo assim a gente tem 60% da receita dele. Ele tá com 1 bilhão, ele vai cair a receita, né? Porque não tem mais pay-per-view, vai diminuir para ele. Então a gente tá com 60% da receita deles, cara. É só a gente se organizar e crescer. Não tem por que ser vendido. Você quer que o Vasco pode fazer? Sabe o que o Vasco tinha que fazer hoje? O Vasco tinha que fazer o seguinte, cara. Se organiza, se estrutura, coloca a empresa saudável, mostra para o mercado que a Vasco da Gama SAF é uma empresa saudável, tem dívida, toda empresa tem dívida, mas está saudável no mercado, tem dívida, mas tem receita, tem grana, tem dinheiro entrando, né? Até para você vender melhor os seus ativos, né? Para você vender melhor um ativo seu, porque o mercado ele é cruel, o mercado não tem coração, ele vê que você está com o pires na mão, ele oferece aí embaixo um pouquinho, você aceita, você está com o pires na mão, começa a vender a ideia para o mercado que você está bem, que você está organizado, que você está bem estruturado, espera passar esse período, aí passa mais esse ano sem vender, aí 2026 você com um Vasco estruturado, um Vasco disputando competições sul-americanas, um Vasco com receitas maiores, ainda melhores. Aí você abre na Bolsa de Valores as ações, cara. Vende ações na Bolsa de Valores, bota lá para vender 40% das ações na Bolsa de Valores, da Vasco da Gama SAF, já saiu fora a 77 já acabou o embrólio, já recuperou as ações, mete para vender 40% na Bolsa. A torcida vai comprar, cara. Não vai nem dar tempo à torcida, porque os investidores de Bolsa de Valores vão comprar, porque a Vasco da Gama SAF vai estar lá em cima. Vai estar bem, vai estar no auge. É um ativo que vai valer a pena. Os investidores de Bolsa de Valores vão adquirir ações do Vasco. Agora tem que saber fazer, é só querer fazer. Esses caras estão no Vasco sabem fazer, cara. Por que essa conversa de a minha intenção é vender? Eu acho estranho, acho esquisito pra caramba quando eu escuto essas conversas. Essas conversas pra mim é tão esquisita, não sei. E pra você? Mostrei aí pra vocês os números, né? O que vocês acham? Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o like aqui no canal. Seu like ele é muito importante, né? Pedir para que você, se não é inscrito no canal, se inscreva. Vai lá, ativa o sininho de notificações, né? Aproveita e aperta lá o sininho a opção todas, porque sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Não deixe de deixar o like não, para que mais vascaínos possam assistir esse vídeo. E assim a gente começar a tirar essa ideia de que o Vasco tem que ser vendido, que o Vasco está quebrado. Será que vai existir Vasco em 2025? Pô, eu não aguento. Isso aí é demais. Escutar um negócio desse de um cara que se diz vascaíno, olha, eu acho muito estranho, muito esquisito, gente. Mas cada um sabe o que está fazendo, né? Cada um, coração é terra que ninguém pode se meter, né? Tem essa história. Enfim, gente, comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês acham, se o Vasco é viável ou não é viável. Eu achei o Vasco bem viável. Agora, não pode ter canalice, né? Não pode ter canalice. Se todo mundo do Vasco é canalha, porra, aí tem que vender. E aí corre o risco, se todo mundo é canalha, corre o risco de você vender para outros canalha, porque canalha se afiniza com canalha, né? Olha o que aconteceu com a 77 Pacha. Então também tem isso. Então aí realmente acaba. Mas se você cria uma estrutura jurídica para defender a Vasco da Gama SAF do próprio associativo,
você consegue construir uma empresa firme, segura ao longo do tempo, cara, e vai ser feliz, e o Vasco vai ficar na mão do Vasco. O Vasco pode vender as ações, mas não precisa vender o controle major, não precisa ter um investidor. Você pode colocar as ações na bolsa e fazer dinheiro na bolsa de valores. Legal? Um abraço, fiquem com Deus. Até o vídeo de logo mais. Lá no canal Gigante Demais vai ter vídeo hoje à tarde. Então, assiste o vídeo do Gigante Demais. A gente fala mais de futebol lá. Vamos falar de campo e bola lá também. E amanhã temos vídeo aqui na parte da manhã, tá bom? Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e tchau.